Votação da emenda número 1 da CCJ. Incluir a defensoria. Ela, como conclusão do parecer, ele cuida da defensoria. Senador José Serra. Apenas para solicitar a Vossa Excelência que esclareça o conteúdo dessa emenda. Vossa Excelência já me transmitiu pessoalmente, mas eu não sou capaz de reproduzir aqui, e ela é importante para a afirmação do projeto, né? Essa emenda acrescenta as defensorias públicas. Defensoria pública não é judiciário, rapaz. Eu não estou entendendo. Defensor público é servidor. Senador Lindbergh, que é o relator da matéria, está à disposição para Presidente Renan, esclarecer dúvidas. Presidente Renan, essa é uma emenda nossa. Nós pedimos o voto sim nessa emenda. Fomos aconselhados pela assessoria técnica da Casa que era necessário a inclusão da defensoria, no caso. Teve a concordância do autor do projeto, senador José Serra, de forma que, nesse caso, o nosso voto é favorável. Não existe isso. É mesmo, é servidor público, faz concurso público. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu não tenho debatido essa matéria, até porque eu mesmo já coloquei a minha posição sobre as matérias que o Senado vem debatendo. O Senado vem debatendo matérias de setores, de segmentos, e a gente tem deixado de debater o macro que o país afeta nesse momento. Enquanto nós temos problemas sérios na segurança pública, na saúde, na educação, mas faz parte, o debate faz parte. A emenda do senador Lindenberg, eu queria entender direito, porque eu não estou entendendo. O defensor público é servidor, ele já está na matéria original aprovado, ele também só se aposentará aos 75 anos. O defensor público não faz parte do judiciário, ele é servidor do Estado. Como o médico é servidor do Estado, como o procuradores do Estado são servidores do Estado, senão nós vamos ter que fazer ir para cada segmento. Aí eu não estou entendendo. Como é que é essa emenda? Defensor público, qual é a diferença do defensor público, que é um advogado ou é um bacharel em direito, para o procurador do Estado, que também fez concurso público? Nenhuma. Deixa eu explicar só, senador Omar. Nós somos aconselhados... senador Lindbergh. Nós somos aconselhados pela assessoria, porque as últimas PECs deram autonomia à defensoria. Então, para resolver esse problema, nós tínhamos que fazer essa emenda. Então, estava consultando aqui a nossa equipe técnica e, de fato, é necessário a inclusão desse ponto por causa dessas últimas PECs que deram autonomia à defensoria. Então, volto a dizer, com a concordância do autor do projeto, senador José Serra, o voto, nesse caso, é o voto sim. Senhor presidente. Senador Benedito de Lira. Senhor presidente, é o seguinte, como disse muito bem o senador Lindbergh, a defensoria pública, apesar de ser funcionário público, mas ele tem uma carreira diferenciada. Até porque eles fazem parte, por ter autonomia financeira, administrativa, e eles cuidam, paralelamente, da mesma ação que cuida o promotor de justiça. Lógico, o promotor de justiça ele é o fiscal da lei, mas o defensor público é para atender aqueles que carecem de uma ação do direito para sobreviver, de alguém para defender os seus direitos. Então, é por isso que ele está dentro desta categoria, senhor presidente. Apesar de ser servidor público, mas ele tem autonomia financeira e administrativa para
cuidar da atividade de defender aqueles que precisam da ação de defender os seus direitos, considerando que não pode pagar advogado com bancas instaladas. É por isso que não acredito que não vicia em nada o projeto, se nós votarmos, como disse, com a emenda do relator. Nós vamos, senador Ronaldo Caiado. A posição dos democratas é favorável, senhor presidente. Isso foi um detalhe que foi discutido e, como colocou muito bem aqui o nosso senador, que me antecedeu aqui, Benedito de Lira, nós temos que votar cada uma dessas funções separadamente para que elas possam realmente ser incorporadas ao projeto que está sendo votado hoje. Os democratas votam sim, presidente. Os democratas votam sim. O MDB encaminha o voto sim, senhor presidente. A favor da Defensoria Pública do Brasil e dos Estados. PSB e PP vota sim. PP também. PP vota sim. PSB sim. As senadoras e senadores já podem votar. Nós estamos apreciando a emenda número 1 da CCJ. Senhor presidente, não saiu orientação de bancada. Com a votação nominal, era importante que pudesse registrar o painel. Senhor presidente. Eu peço para preparar o painel, disponibilizar o painel. Senhor presidente. Senhor presidente, o PSDB vota sim a emenda. O MDB encaminha o voto sim, senhor. O PSDB encaminha o voto sim. Senhor presidente. O PSDB encaminha o voto sim. Senhor presidente. PDT encaminha voto sim. Senhor presidente, o PSD encaminha o voto sim. O PSD encaminha o voto sim. O PSB encaminha o voto sim. PSB sim. PSB encaminha o voto sim. PR encaminha sim. Democratas encaminham o voto sim. PT sim, senhor presidente. PP encaminha o voto sim. PSD encaminha o voto sim. PR voto sim. PR encaminha o voto sim. PPS sim. PPS encaminha o voto sim. PSC voto sim, senhor presidente. PSC encaminha o voto sim. PT sim. O PT encaminha o voto sim. Fala, meu amor. PTB sim. Fala, minha linda. Senhor presidente, já que abriu a porteira da inconstitucionalidade, então agora inclui também, eu vou votar sim, né? Já temos quórum, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente,
Senhor presidente. Com a palavra o senador Magno Malta. Senhor presidente, enquanto se processa a votação, eu gostaria de lamentar o episódio de ontem, ocorrido na Câmara dos Deputados, quando mais uma vez rejeitaram, por apenas 5 votos, a redução da maioridade penal. Eles nunca ouviram as vítimas, nunca tiveram cuidado de ouvir as vítimas dessas crianças, que matam, que estupram, que sequestram. Até porque, senhor presidente, ei, vocês 4 aí, deixa eu falar. Até porque quem discute direitos humanos no Brasil discute como se os humanos não tivessem direito. Eles têm muito interesse na proteção de quem mata, de quem destrói, de quem faz ceifar uma vida, de quem não tem compromisso com a lágrima alheia. Senhor presidente, a ciência diz que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio, que lágrima é água e sal. Ciência não sabe nada de lágrima. Quem sabe muito de lágrima é uma mãe que tem filho vítima desses menores, é um pai ou crianças que tem o pai vitimado nas ruas, um trabalhador, por homens de 17, de 16, de 15, que cometem crimes hediondos, alguns para tirar benefício pessoal e outros tirar a vida pelo prazer de tirar. E rejeitaram ontem lá na Câmara. Essa casa aqui, senhor presidente, o Senado da República, não pode tratar essa questão com irresponsabilidade. Vossa Excelência faz muito bem quando atendendo alguns líderes senadores em criar uma comissão para que nós discutamos com responsabilidade, senhor presidente. Discutir com responsabilidade numa comissão, onde nós possamos fazer audiências públicas aqui, senador Aloysio Nunes. E nessas audiências podermos ouvir até as vítimas desses chamados menores, para mim, homens travestidos de criança, que assassinam e matam, porque a lei lhe dá direito, mas não lhe dá dever para cumprir. Eu quero discutir, senhor presidente, e eu estou falando aqui de crime hediondo. Não estou falando de crime não hediondo, porque é nosso próprio ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro tem um elenco de crime hediondo e um elenco de crime que não é hediondo. Quem não comete crime hediondo não pode ir para dentro do sistema com aquele que comete crime hediondo. São Paulo, do senador Aloysio, São Paulo, do senador Serra, tem a Fundação Casa. No meu estado, tem a Unip. Unip, Fundação Casa, sim, são universidade do crime. Lá dentro é esgoto de gente. Não são tratados como seres humanos e nem ressocializa. Eles viram bandidos de alta periculosidade. A saber, a maioria absoluta entre 20 e 25 anos, que estão nos presídios brasileiros. Eles começaram aos 12, 13, nessas fundações de ressocialização que não ressocializa ninguém. Nós temos que acabar com essas fundações, senador Lindbergh. E temos que votar não para levá-los para o presídio, não para levá-los para as cadeias públicas, porque nós sabemos que o sistema prisional do Brasil é falido. Mas uma proposta inclusiva, que todos nós participamos dela. Cometeu crime hediondo, perde a menoridade, mas seja levado para uma instituição de ressocialização. E a minha proposta é que eles se tornem, pela vocação do país, senhor presidente, atletas de alto rendimento, para que nós, ao tirar o cachimbo de crack, o 38 da mão de um desses chamados meninos que cometeu um crime hediondo, possamos devolver um atleta para a sociedade depois, para que o mundo possa nos copiar. Para tanto, senhor presidente, na próxima semana, senhor presidente, na próxima semana,
com a concordância aí do ex-presidente Collor, que sancionou há 25 anos atrás o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós possamos discutir com responsabilidade, não a toque de caixa, que Vossa Excelência coloque isso no seu currículo, chame a sociedade, até as vítimas, para serem ouvidos aqui em audiência pública, para que nós possamos responder para a sociedade desse país. E eu confio na sensibilidade de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é de um Estado que tem a maior violência do país e precisa tomar providência sobre isso. Por isso, eu peço a Vossa Excelência mais uma vez, crie essa comissão, nos dê a possibilidade do debate, chame a sociedade e não vamos fazer a toque de caixa para dar no que deu, como na Câmara ontem. Reduzir por reduzir é falácia, não vai resolver. Reduzir por reduzir é tentar passar mel na boca da sociedade e a sociedade não é idiota. Eu já tive 16 anos, já tive 18 anos. Quando eu tinha 16, eu já era homem. Com 17, do mesmo jeito. Com 18, do mesmo jeito. Reduzir 18 para 16 é até brincadeira. Eu até respeito e apoio, porque penso que é um avanço a proposta do senador Aloysio. Mas não resolve nada, não. A do Serra de aumentar a pena. Ora, se deixando 3 anos lá na Unip, 3 anos na Fundação Casa, já vira bicho, imagine 10. Nós temos que fazer uma proposta inclusiva, social, cristã, que salva, que ressocializa, que não permita que eles morram dentro do sistema para devolver um homem para a sociedade. Essa é a minha proposta. Nós temos que discutir isso, senhor presidente, dentro de uma comissão que, com a graça de Deus, Vossa Excelência há de instalar, com a vênia dos senadores, os que são a favor e que são contra, mas uma resposta contundente, verdadeira, não brincadeira, palhaçada para a sociedade, nós temos que dar, e que Deus te ilumine para criar essa comissão. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Lindbergh. Senhor presidente, eu não quero entrar no assunto de outra casa parlamentar. A gente tem sempre que... Mas tem hora que eu quero falar um pouco da estranheza com o que aconteceu no dia de ontem, depois de semanas de debate na Câmara dos Deputados, foi votado o projeto de redução da maioridade penal e foi derrotado. Eu entendo, e tive na Câmara dos Deputados hoje, vou voltar depois lá para acompanhar a votação novamente, eu entendo a estranheza dos senhores deputados com uma emenda aglutinativa que coloca para votar praticamente a mesma matéria. Eu sei que é um assunto de outra casa, mas é de uma gravidade tamanha que eu quero aqui me associar ao discurso de vários deputados agora na Câmara dos Deputados, chamando no mínimo de golpe essa votação novamente na mesma matéria. E quero dizer aqui nesse Senado Federal a diferença de ter uma presidência como de Vossa Excelência, porque é no mínimo estranho você, depois de uma votação como aquela de ontem, você votar novamente a mesma matéria. Eu tenho dito que o Senado Federal, esse assunto que vai vir da Câmara dos Deputados para cá, tem condições de discutir com calma esse assunto, para que a gente aqui, a partir principalmente, senhor presidente, da instalação de uma comissão, onde a gente possa construir uma maioria em torno de um projeto, para que a gente consiga, com a racionalidade que o tema impõe, corrigir exageros que podem ser aprovados no dia de hoje pela Câmara dos Deputados. Mas, como senador, eu quero aqui repudiar a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Aproveitando esse debate, senhor presidente, queria fazer 2 encaminhamentos aqui a Vossa Excelência. O primeiro é o seguinte, senhor presidente, quero reiterar aqui o que foi dito pelo senador Lindbergh, independente de posições diferentes no parlamento, tem que ter respeito às regras pré-estabelecidas. É por conta disso, senhor presidente, que existe um regimento da casa. Cumprimento, presidente Renan, Vossa Excelência, por aqui ter sido um guardião do regimento. Algumas vezes até a posição de Vossa Excelência é contrariada, mas Vossa Excelência tem guardado o regimento da casa. Não é o que acontece na casa vizinha, na Câmara dos Deputados. O que está acontecendo nessa votação hoje
é um golpe, como já foi dito anteriormente. Por isso, presidente Renan, eu queria encaminhar a Vossa Excelência uma proposta de um requerimento propondo que esse requerimento é assinado por mim, pelo senador Magno Malta e pelo senador Lindenberg Farias, portanto, senadores com posições diferentes, de posições divergentes sobre o tema da redução da maioridade penal, mas é um requerimento propondo que seja constituída aqui na Casa uma comissão com 11 membros titulares e 7 suplentes, com o objetivo de debater o tema. Tem 2 matérias aqui na Casa, uma de autoria do senador Aloísio, outra de autoria do senador Serra. Deve vir uma outra matéria, bom, não sabemos ainda o resultado da Câmara, mas o que vier da Câmara será apreciado pelo Senado. Eu não vejo nada mais adequado para tratarmos esse tema do que constituirmos aqui uma comissão especial para este fim. É o requerimento que caminho a Vossa Excelência. E, senhor presidente, eu estou encaminhando também à mesa um outro requerimento. O primeiro requerimento é esse, constituição de uma comissão especial para o debate do tema da maioridade penal. O outro requerimento, presidente Renan, que eu quero encaminhar à mesa, é um requerimento subscrito por mim, pelo senador Lindenberg e pelo senador Roberto Requião, de acordo com o artigo 222 do Regimento Interno, propondo um voto de solidariedade ao povo grego e aos seus governantes. Esse voto de solidariedade é devido, senhor presidente, à decisão histórica tomada pelo governo grego de chamar o seu povo, neste final de semana, a um referendo, para que o povo grego soberanamente diga sim ou não ao maior arroxo imposto na vida dos gregos. Arroxo esse que já foi resultado do desemprego de 1,1 milhão de pessoas. O desemprego em 2008 na Grécia, senhor presidente, passou de 7,8% para 27% da população economicamente ativa. E esta é uma imposição, isto é uma imposição feita pelo Fundo Monetário Internacional e pela Troika, que é a aliança do FMI, do Banco Central Europeu, da Comunidade Europeia, que impõe uma dívida impagável à Grécia, uma dívida impagável e questionável. Eu estou encaminhando, o senador Lindenberg e o senador Roberto Requião, esse estudo feito pelo parlamento grego, para que seja incluído na nossa biblioteca daqui do Senado. Esse estudo do parlamento grego mostra, a partir de uma auditoria na dívida grega, de como ela é impossível de ser paga. E como o governo grego está dando um encaminhamento que faz inveja a outros países do mundo que sofrem das mesmas imposições. A Grécia, esse final de semana, resolverá soberanamente, através do seu povo, se submeterá à Troika e ao FMI ou se decidirá soberanamente o seu caminho. Então, são os 2 requerimentos que eu encaminho, presidente, a Vossa Excelência e peço apreciação. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente. Pela ordem. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Hoje pela manhã eu protocolei uma proposta de emenda à Constituição, senador Renan, e dou ciência a Vossa Excelência e ao plenário, havia falado mais cedo sobre isso, que permite ao Congresso Nacional, que já tem a responsabilidade de aprovar os acordos internacionais celebrados pelo Poder Executivo. A prerrogativa continua a ser, como deve ser, do Poder Executivo. Mas em 2 casos específicos, e faço isso, senhor senador, porque é um acúmulo, senhor presidente, de acordos que vêm sendo chancelados, aprovados pelo Congresso Nacional, mas não há segunda etapa, que é a fiscalização do Congresso Nacional em relação ao cumprimento de determinados requisitos. Me refiro a 2 deles: respeito a direitos humanos e as cláusulas democráticas, portanto, respeito à democracia representativa. Portanto, a minha proposta permite que, por 3/5 das 2 casas do Congresso Nacional, em 2 votações em cada uma delas, um acordo internacional
com um determinado país que não cumpra, portanto, esses dois requisitos, de respeito aos direitos humanos, por um lado, e respeito à democracia participativa, por outro. Portanto, se essa for a visão, a compreensão de 3/5, um quórum qualificado de uma ou de outra casa, poderá o Congresso Nacional denunciar aquele acordo. Acho que é um tema importante, sobretudo em relação ao que ocorre aqui mesmo na América do Sul e em alguns países. Por outro lado, senador Renan, o tema trazido a essa tribuna por alguns parlamentares nesse instante, que diz respeito à maioridade penal, só me faz ainda mais consciente de um sentimento que já trazia há algum tempo a Vossa Excelência. Nós, ao longo do ano passado, debatemos intensamente nessa casa a PEC de autoria do senador Aloysio Nunes, que, se aprovada aqui, certamente estaria pautando a Câmara dos Deputados, até porque ela é mais bem elaborada, ela é muito mais restritiva e adequada do que essa que está sendo votada agora de forma, vamos chamar assim, improvisada na Câmara dos Deputados. Por isso, mesmo já, a meu ver, com algum atraso, acho que ela está pronta, amadurecida, senador Renan, talvez como nenhum outro tema, para vir a esse plenário, talvez ao lado da proposta do ECA, capitaneado pelo senador José Serra, de mudança no ECA. Mas a proposta de emenda constitucional, se votada rapidamente, e acredito que teria uma aprovação expressiva, acho eu, pelas conversas que tenho tido nessa casa, porque ela restringe a diminuição da maioridade para 16 anos, para os crimes hediondos, mas ouvido o Ministério Público e acatado pelo juiz, que, considerando aquele caso, ou uma reincidência, ou aquele que cometeu o crime, consciente daquilo dos atos que praticou, essa PEC, a meu ver, facilitaria, inclusive, a tramitação desse tema na Câmara dos Deputados. Fica, mais uma vez, o apelo desse senador e, certamente, do meu partido, do PSDB, para que essa proposta que já está pronta para vir a plenário, pois ela foi derrotada por apenas 2 votos na comissão. O recurso foi apresentado imediatamente após aquela disputa e hoje eu vejo que parlamentares que votaram contra na comissão já vêm se manifestar a favor dessa proposta equilibrada, atual e, repito, possibilitaria ao Senado Federal uma posição de vanguarda, uma posição altiva e uma posição, a meu ver, no tempo adequado em relação à matéria que mexe com mentes e corações em todo o país, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senador Jader Barbalho e senador Ricardo Ferraz. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para corrigir a iniciativa do senador Randolph, eu apresentei e já foi aprovado pelo plenário do Senado a criação de uma comissão especial. O que está a faltar são as lideranças indicarem a Vossa Excelência os membros dessa comissão, para que possamos examinar os projetos em tramitação e encaminharmos uma solução racional para esse problema. Eu quero me solidarizar aqui com o deputado Randolph, com o senador Randolph, o senador Lindenberg, com relação ao que está ocorrendo na Câmara dos Deputados. Aliás, não me causa espanto o que já vem ocorrendo há algum tempo na Câmara dos Deputados. Não me causa espanto. Quer dizer, a Câmara dos Deputados decidiu ontem sobre um substitutivo e volta hoje a apreciar, depois de ter apreciado o substitutivo, a matéria original. Não conheço isso em regimento nenhum. Da minha Câmara Municipal de Vereador em Belém até aqui ao Senado, não conheço, depois de se apreciar um substitutivo, se restaurar o projeto original. Mas não duvido nada do que possa ocorrer na Câmara dos Deputados. Não me causará admiração o que por lá ocorre. Lamento apenas, senhor presidente, ser do PMDB e ter que fazer esse tipo de referência, senhor presidente. Eu não quero, senhor presidente, chegar ao ponto de dizer que o Procurador-Geral da República está certo. Eu não quero emprestar minha solidariedade ao doutor Janot,
Mas o que está ocorrendo hoje na Câmara dos Deputados não me causa nenhum espanto, porque eu já venho ocorrendo nas medidas provisórias, nos jabutis que vêm para cá, e no meu entendimento, esses jabutis, senhor presidente, não são gratuitos na extensão do termo. Na extensão do termo, eles não são gratuitos. Então, o que está ocorrendo lá é que o presidente da Câmara está achando que ele pode ser um ditador. E eu vou ter que acabar dando razão ao doutor Janot. Senhor presidente. Senador Ricardo Ferraz. Na mesma linha que fiz ontem, eu quero reiterar, senhor presidente, acaba de fazer as mesmas ponderações o senador Aécio Neves. Nós temos um recurso sobre a mesa de uma votação que nós perdemos lá na Comissão de Constituição e Justiça por 10-8, senhor presidente. Somente os senadores que compõem a Comissão de Justiça puderam deliberar sobre essa iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira. A meu modesto juízo, senhor presidente, com o testemunho do presidente Collor, que no exercício da presidência foi quem publicou, instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos aqui diante de uma oportunidade, senhor presidente, porque o que a Câmara fez foi reduzir a maioridade a todo e qualquer custo, sem qualquer critério, como se isso fosse uma panaceia para resolver o problema da violência nessa faixa etária. Nós temos aqui, senhor presidente, uma iniciativa que eu tive o prazer de relatar na Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece critérios, que reduz a maioridade penal para crimes hediondos, que determina a manifestação do Ministério Público da vara especializada em criança e adolescência, manifestação do juiz que terá que concordar, e aí, se nesse caso específico, nós podemos combater a impunidade com critérios, senhor presidente. Senhor presidente, como é que nós podemos concordar com as cenas que nós assistimos ano passado aqui em Brasília? Um sujeito com 17 anos, faltando 2 dias para completar 18 anos, assassina a namorada com requinte de crueldade e é protegido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, volta para a rua para tirar a vida de pessoas inocentes. Num caso como esse tipo de projeto, com esse tipo de critério, reduz a maioridade penal, dando uma solução que é privar de liberdade esse psicopata que não pode andar por aí protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tirando a vida de pessoas inocentes. Um apelo que volto a fazer a Vossa Excelência, se eu não tiver prestígio com Vossa Excelência, que o senador Aécio Neves tenha prestígio e nós possamos debater esse projeto em plenário. Nós temos esse direito, senhor presidente, de deliberarmos sobre esse projeto. Se eu também não tiver, vou pedir o apoio do senador Serra para colocar esse projeto Serra, em votação. Com certeza dispõe desse prestígio, porque as suas iniciativas recebem aqui um fast track e nós estamos todos assim com inveja muito positiva. O senador Aloysio Nunes Ferreira, há mais de um ano, fez esse recurso. Nós podemos até perder no debate, é da democracia, mas nós não podemos impedir que o conjunto dos senadores possam deliberar sobre esse tema, senhor presidente, para que o Senado possa oferecer uma resposta responsável a essa escalada da insensatez que nós estamos observando na Câmara, qual seja a redução da maioridade sem qualquer critério. É um apelo que Vossa Excelência, faço a Vossa Excelência, na expectativa que possa ter algum prestígio com Vossa Excelência. Vossa Excelência, nós possamos deliberar sobre esse tema. Vossa Excelência terá sempre muito prestígio. O que ocorreu com relação ao projeto que altera o ECA foi que nós votamos aqui a urgência para que o projeto fosse apreciado no plenário, com o parecer favorável do relator, senador José Pimentel. Pela ordem, presidente. Outras matérias, cuja apreciação aqui nós não podemos sonegar, foram rejeitadas na CCJ. Então é preciso que haja uma concertação para que a gente tenha aí
um calendário, uma proposta de encaminhamento para esse debate e para essa votação. Eu hoje analisei as várias propostas e decidi que na próxima terça-feira nós vamos chamar os líderes partidários para definitivamente acertarmos com relação a essa matéria o que é que nós vamos fazer. Muito bem. Agradeço a Vossa Excelência, senador Renan. Pela ordem. Leve em consideração essa nossa proposta. Porque essa iniciativa dá ao Senado da República uma condição de nós sermos protagonistas de maneira equilibrada, impedindo que o radicalismo possa continuar liderando e presidindo esse debate entre aqueles que querem continuar como as coisas estão e aqueles que querem reduzir a todo e qualquer custo. Uma comissão com tempo determinado para que nós possamos avaliar todas as propostas e, ao fim e ao cabo, nós possamos deliberar. Cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa. Vamos abrir o painel e continuar o debate? Pela ordem, senhor presidente. Presidente. Que nós encerremos a votação, promulguemos o resultado da votação e façamos a apreciação da última emenda. E em seguida eu darei a palavra a todos. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 54, não 1, uma abstenção. Está, portanto, aprovada a emenda número